A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindos a mais uma aula do curso Contexto do Novo Testamento. Nesta aula, abordaremos aquele famoso trecho do Evangelho de João que fala a respeito da cura de um homem paralítico no tanque de Betesda. Vamos analisar esse evento de acordo com o contexto do Novo Testamento. Mas antes, é muito importante que você não se esqueça, deixe o seu like, dá lá aquele joinha, aquele positivo, se inscreve no canal e compartilhe essa aula com o maior número de pessoas. Vamos lá? O objetivo principal das nossas aulas é, obviamente, explorar o contexto, o ambiente do Novo Testamento, para que com isso tenhamos uma visão mais apurada, tenhamos uma compreensão mais abrangente de como as coisas realmente eram naquele momento da história. Ao lermos esta passagem do Evangelho de João, no capítulo 5, vamos analisar o conteúdo, procurando ressaltar alguns elementos circunstanciais, elementos esses que irão auxiliar a compreender e vão dar uma melhor perspectiva da visão judaica dentro do Novo Testamento, que é o que estamos estudando. Vamos dar um pouco mais nessas variantes do pensamento judaico do primeiro século e como eles reagiam quando eram confrontados com a cultura helênica que estava sendo implantada pelos romanos no primeiro século. A aula tem por objetivo analisar esses aspectos culturais conflitantes. Jesus cura um homem paralítico dentro de uma edificação helênica do Império Romano. Muito bem. Começando a nossa aula, vamos apresentar a vocês essa foto. Essa é uma foto da maquete do Templo de Herodes. É uma tentativa de reconstruir a cidade de Jerusalém do século I. Essa maquete se encontra no Museu de História de Israel, na cidade de Jerusalém. A próxima foto mostra a parte onde estaria o tanque de Betesda. Nela você consegue ver, próximo a esse terreno em declive, o local onde havia um tanque ou uma piscina de banhos cerimoniais, onde aconteciam as curas e, de acordo com o relato do Evangelho de João, é nesse local que Jesus cura um homem que era paralítico. Esse texto do Evangelho de João é muito questionado. Surgem vários tipos de perguntas. Por exemplo, esse local era um local de cura? Por que havia um templo pagão ali? Por que as pessoas se reuniam ali naquele lugar? Mas a pergunta principal delas é: por que havia um judeu ali? Vamos analisar esse texto e tentar explicar por que aquele lugar possuía a fama de ser um lugar de milagres, onde aconteciam curas. Vamos ao texto. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, Iudaioi. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. Um dos que ali estavam era paralítico havia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse:
levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a maca e começou a andar. A verdade é que esse homem pensava que Jesus iria simplesmente ajudá-lo a entrar no tanque antes dos outros. Quando Jesus perguntou para ele: "Você quer ser curado?", ele entendeu: já que é assim, deixa que eu te leve até o tanque quando chegar o momento certo. Foi isso que ele entendeu. Mas Jesus, no entanto, decidiu curá-lo. Mais tarde, Jesus encontrou ele lá no templo e lhe disse: "Olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado ele. Esse versículo está em João 5, do 14 até o 15. De acordo com o texto, naquele dia era sábado, e por essa razão os religiosos disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e anda." Então eles perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? Onde já se viu transgredir o sábado? Todo mundo sabe que não pode carregar nada no dia de sábado." Porém, o homem que foi curado não tinha ideia de quem era, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Jesus encontrou no templo e disse: "Olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça com você." Isso nós já lemos. Agora que nós percebemos no relato de João, é que, de acordo com Jesus, e por isso eu repeti essa passagem, aquele homem estava doente por causa de algum pecado que esse homem tinha cometido na vida. A pergunta que surge, evidentemente, é: qual seria esse pecado? Se Deus realmente aflige e cura com os mesmos meios, talvez a história poderia fornecer uma resposta sobre qual era esse pecado. Por que ele estava doente há tanto tempo? Muito bem, vamos tentar responder essas perguntas ao longo desse estudo, essa aula sobre o tanque de Betesda. João continua o relato dizendo que Jesus, naquela ocasião, se declara Filho de Deus e semelhante ao Pai. Vejamos algumas partes desse trecho. Mas Jesus respondeu: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai e fazendo-se igual a Deus. Disseram-lhe, pois: "Jesus, em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que essa lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, porque o Pai o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Essas expressões, nesse trecho que a gente leu, Filho do homem, Filho de Deus, e vão aparecer aqui nesse texto,
São as mesmas expressões usadas nas literaturas rabínicas do livro de 1 Enoque, 4 Esdras, 3 Enoque, Daniel 7, e também os manuscritos do Mar Morto, como o manuscrito de Qumran 4Q 246. Inclusive, nessas literaturas que eu acabei de citar, esse conceito, filho do homem e filho de Deus, são conceitos que se misturam. Mas isso é assunto para outra ocasião. Vamos focar no evento da cura de Betesda. Esse trecho dos evangelhos levanta muitas questões. João nos deixa com algumas incógnitas e vamos tentar resolver algumas delas. Primeiro, vamos tentar explicar o que realmente era o tanque de Betesda. Qual a finalidade daquela edificação? Conforme a descrição do Evangelho sobre os detalhes, o local do tanque, tudo indica que esse tanque fazia parte das reformas e dos projetos arquitetônicos realizados por Herodes o Grande. Herodes o Grande é conhecido pelas melhorias que ele fez na cidade e no Templo de Jerusalém, ampliando o topo da montanha, fazendo um complexo muito maior. Herodes também heleniza Jerusalém por meio da construção de várias torres, também de uma fortaleza militar, essa fortaleza que recebeu o nome de Fortaleza de Antônia. Ele construiu também um teatro romano, um hipódromo, um complexo desportivo romano, e com todas essas obras, é muito provavelmente que o tanque de Betesda e seus arredores tenha sido também uma das construções de Herodes. Todas essas intervenções arquitetônicas faziam parte do projeto de helenização, ou seja, implantar a cultura do Império Romano. Portanto, quando Roma ou Herodes dominam sobre Jerusalém, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse domínio não era um domínio para as coisas ficarem do jeito que estavam. Era para ver essas mudanças. Essa maquete na foto mostra bem como foi isso. Aqui é uma foto que você vê, uma foto maior, você consegue ver muito melhor e perceber a grandiosidade do que era. Pode ver pessoas ao fundo, inclusive de pé, olhando essa maquete, onde seria o complexo do templo. Observando à direita, conseguimos identificar onde ficava o tanque de Betesda, na parte nova da cidade. Nós já falamos em outras aulas que existia a cidade antiga ou cidade velha e também existia a cidade nova. O tanque de Betesda ficava na parte nova da cidade. Chamar essa estrutura de tanque de Betesda era provavelmente uma tentativa de hebraicizar ou judaizar o local. A palavra que aparece no Novo Testamento, escrita em grego, Betesda, é a mesma em hebraico, mas escreve-se Betesda e significa casa de misericórdia ou casa de bondade. Enfim, é uma tentativa de tornar judeu uma construção que fazia parte do governo de Herodes. Como ficava dentro da cidade nova, evidentemente estava fora da cidade original de Jerusalém, o que pode nos ajudar a entender a tolerância dos religiosos com isso. Podemos observar claramente na maquete como seriam suas formas de construção. E no local apontado pelos arqueólogos, nós vemos as ruínas do que seria o tanque de Betesda ou de Esculápio. Muito bem, vamos antes falar um pouco sobre o que os judeus contemporâneos daquela época, os judeus do primeiro século, pensavam sobre o deus romano Esculápio. A literatura rabínica, a literatura judaica, e nós já tivemos uma aula sobre isso, ela nos informa o seguinte: uma vez Akiva foi convidado para explicar por que as pessoas infectadas com uma doença às vezes retornavam curadas de uma peregrinação ao santuário de um ídolo, embora certamente fosse impotente. Isso é uma passagem do Talmud babilônico.
Avodazará 55a, Talmud babilônico. E o Rabi Akiva, ele viveu entre os anos 40 e 137 da era cristã. Era um sábio da última parte do século I, início do século II. Rabi Akiva foi um dos principais contribuintes da Mishnah. O Talmud o chama de chefe dos sábios. Muito bem, essa pergunta foi feita para ele no primeiro século e é contemporânea da época de Jesus. Os sábios judeus se reuniam para questionar sobre esses temas teológicos conflitantes. Mas não era só eles. Essa dúvida persiste até o dia de hoje. Os crentes fazem a mesmíssima pergunta: por que algumas pessoas entram enfermas em santuários pagãos e saem de lá curadas? Como é que isso acontece? Já que esses supostos deuses não existem e, evidentemente, consequentemente, são incapazes de curar. Quase 200 anos depois, Justino Mártir, no ano 100 até 165 depois de Cristo, no chamado Diálogo com Trifão, ele diz o seguinte: quando o diabo apresenta Esculápio como ressuscitador dos mortos e curandeiro de todas as crenças, não digo que nessa questão, da mesma forma, ele tem imitado as profecias sobre Cristo. Ou seja, Justino Mártir foi um dos primeiros apologistas ou apologeta do cristianismo, de Cristo. E ele menciona que havia uma grande tensão entre aqueles que diziam que Esculápio fazia o mesmo que Jesus também fazia. Porém, Justino defende a fé cristã e ele diz que é o contrário. É Esculápio que está imitando o que Jesus faz. É Jesus que faz milagres, é Jesus quem cura. E de acordo com João 5, do 3 até o 5, o texto diz que as pessoas que estavam ali naquele tanque esperavam o movimento das águas. E é preciso ficar muito esperto aqui, tem que prestar atenção nesse trecho, porque esse trecho apresenta entre colchetes. Foi a parte que nós saltamos da leitura. E perceba que em algumas Bíblias está esse colchete e em alguns originais gregos ele não tem esse versículo. Eles esperavam, diz que eles esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo do Senhor, essa palavra, anjo do Senhor, em grego é angelos kyrios, é assim que está escrito no Evangelho. Em hebraico se diz Malach Adonai. Então, um anjo do Senhor agitava as águas. Após isso, olha só, o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estava ali nessa fila, esperando o movimento, era esse homem, já há 38 anos que ele esperava uma cura naquele lugar. Mas, nesse momento, o que importa para nós é saber por que, afinal, esse texto saltou do versículo 3, do finalzinho, do versículo 3, e até o final do versículo 4. Por que saltou essa parte? Isso em algumas traduções em grego. E para nós, nas Bíblias traduzidas em português, em alguns trechos, ele está marcado entre colchetes. Normalmente, isso acontece porque é uma forma que as nossas traduções encontram para mostrar para nós, leitores comuns, que de repente não podemos ter assim uma formação acadêmica nessa área. Então, dessa forma, fica mais fácil de entender esse trecho que está entre parênteses. Porque quer dizer assim, está entre parênteses porque não faz parte do manuscrito original ou do que foi utilizado para traduzir o texto. Provavelmente, esse texto que está entre parênteses estava numa nota do lado, ou ela é uma variante, enfim, não faz parte do trecho original. Não é o melhor, ou seja, não faz parte dos melhores manuscritos. Mas é uma forma dos tradutores dizerem que esse trecho que está entre colchetes não faz parte do manuscrito original.
aquele que ele está usando para traduzir o trecho. Então é por isso que em algumas Bíblias esse pedacinho de trecho está em entre colchetes. Provavelmente esse trecho do versículo 4 foi escrito para justificar o versículo 7. Que lá no versículo 7 o paralítico diz para Jesus que a água era agitada. E os versículos anteriores não diz nada sobre a agitação da água. Então eles colocaram ali esse versículo 4 para dizer que era o anjo que vinha sacudir a água para dar o movimento na água, esse movimento que o paralítico citou no versículo 7. Os escritores, provavelmente, essa é uma das possíveis explicações. Entretanto, pode ser que foi colocado no texto para tornar o relato da cura no tanque de Betesda ainda mais judaizado, ainda mais hebraizado. O fato de mencionar a presença de um Malach Adonai, um Angelo Kyrios, um anjo do Senhor, é claramente uma tentativa de justificar a presença de pessoas judaicas, dos judeus, naquele local. Mas a pergunta ainda permanece. Da onde veio essa ideia de que um anjo descia da parte de Deus para agitar essas águas e curar as pessoas? Uma pergunta pertinente. Muito bem. Diante disso tudo, diante dessas colocações que a gente faz, primeiro com relação à formação da própria cidade de Jerusalém e o fato de que Betesda está na cidade nova, cidade que foi reformada, não pertencendo, portanto, à cidade original de Jerusalém, e sabendo que o tanque de Betesda faz parte provavelmente, de uma grande programa de helenização, de tornar helênica a população, mantida pelo próprio governo de Herodes, essa era a meta de Herodes. A pergunta fica, o que realmente é Betesda? Com certeza é uma casa de misericórdia, mas nesse contexto ela expõe a possibilidade de falar que um anjo do Senhor descia e agitava as águas naquele lugar. Por isso, para responder o que é Betesda, surgem duas possibilidades. A primeira, opção 1. Betesda poderia ter sido uma instalação judaica de águas cerimoniais associada com milagres de curas incomuns na Jerusalém do tempo de Herodes? Essa é a primeira opção. A segunda opção, Betesda poderia ter sido uma instalação helenística pagã de águas cerimoniais para o deus chamado Asclépio. Nesse caso, era um templo do deus Asclépio. Muito bem. Se optarmos pela opção 2, que Betesda era um templo pagão, a pergunta que surge é: por que os judeus do primeiro século buscariam a cura divina em Betesda e não lá no templo, o templo de Yahvé, que estava nem ali pertinho, bem do lado? Por que eles iriam lá? Por que não em Siloé? Pois Siloé era um tanque, digamos, oficializado do templo. Inclusive, mais adiante, no Evangelho de João, no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença e manda ele se lavar no tanque de Siloé. A pergunta é, será que tem uma explicação para isso? Se Betesda era, de fato, um santuário pagão de Asclépio ou Esculápio, então, nesse caso, o pecado daquele homem, será que era dele estar ali naquele local, um judeu numa piscina pagã? Talvez, em sua incredulidade, ele estava buscando a cura de Asclépio e não o Deus de Israel. Os pergaminhos do Mar Morto nos revelam na Pesher Naum o seguinte, diz assim lá na Pesher Naum: onde está a toca do leão, a caverna dos leõezinhos? Naum 2 e 12. A interpretação do presente diz respeito a Jerusalém, que havia se tornado numa morada de ímpios, dos gentios. É a Pesher Naum de Qumran 4QPNAH. O comentário da Naum Pesher estava dentre os manuscritos das cavernas do Mar Morto. E esta é uma acusação
que no passado havia sido feita a Samaria. Lembram que nós estudamos sobre a Samaritana e a Samaria, que se tornou um antro de gentios? Essa acusação foi feita para Samaria. Nós estudamos isso aí. Agora, quando estudamos esse texto de João, devemos pensar que Jerusalém agora também se tornou um lugar e já recebe construção pagãs e que convive muito bem com isso. E esta é uma crítica bastante recorrente naquele primeiro século, de Jerusalém estar rodeada de pagãos e já está sendo uma casa de pagãos. Muito bem. Chegando nesse ponto, vamos falar um pouco sobre Asclépio ou Esculápio. Esculápio era o deus da medicina e da cura na antiga religião grega. Diziam que Esculápio ressuscitava até mortos. Esculápio era casado com Epione, deusa da calmante da dor, e ele tinha 8 filhos. Sendo que 3 eram homens e 5 mulheres, todos considerados deuses. As filhas míticas mais conhecidas eram as deusas Igeia e Panaceia. Existia também o filho dele, Telésforo. Telésforo, um dos filhos de Asclépio, era representado sempre como uma criança. Nas imagens que aparece Asclépio e junto com Telésforo, é sempre uma criancinha pequena, ou de repente um anão. Surge também frequentemente junto com Higia, junto com a mãe e o próprio Asclépio. O deus Asclépio era filho do deus Apolo e neto de Zeus. Então vejam a importância da popularidade desse deus no meio grego, no meio romano. Ele era muito popular. O culto ao deus Esculápio era da seguinte forma. As cobras eram um atributo-chave do culto de Esculápio, pois expressavam a saúde e a cura. Até hoje, um dos principais símbolos da medicina moderna é o bastão com uma cobra enrolada em torno. As lendas dizem que alguns dos sacerdotes de Asclépio soltaram cobras na piscina de água e pessoas que entrassem na água atrás delas ficariam curadas. O Império Romano possuía mais de 400 templos de cura ao deus Esculápio. Alguns achados arqueológicos sugerem que as esculturas de cobras que pertenciam ao tanque de Betesda, talvez na época de Jesus, mas não podemos ter certeza da data e, portanto, não podemos ser dogmáticos quanto a essas esculturas achadas em Jerusalém. Asclépio era o nome grego. Esculápio é um nome latinizado, mas ele era também conhecido pelos romanos com o nome de Serapis. E muitos chamavam ele de o Salvador. Um escritor romano, o escritor Estrabão, relatou o seguinte: e esta cidade, Epidários, não é sem distinção e, particularmente, por causa da epifania de Asclépio, que acredita-se poder curar as doenças de todo tipo e sempre tem em seu templo completo de doentes, e também das placas votivas, em quais os tratamentos são registrados, assim como em Cós e Trica. Estrabão escreveu isso em sua Geografia 8:6-15. Estrabão foi um escritor romano que escreveu sobre a geografia e a história do Império Romano. Ele viveu entre 64 a.C. e 21 d.C. Sobre as tábuas votivas, era um costume antigo de esculpir ou decorar placa de madeira, gravando nelas o agradecimento pela cura recebida. Às vezes traziam a imagem ou a forma de uma parte do corpo, eram levados até o templo como agradecimento e testemunho do poder daquela divindade. Isso não é novidade, porque até hoje esse costume se mantém, pelo menos no meio católico a gente percebe isso. As pessoas colocam plaquinhas, fotos sobre aquilo que eles receberam da tal intercessor dos santos.
que católicos. Enfim, é um costume antigo entre costumes pagãos. O deus Asclépio era muito popular. Os romanos estimavam, como já foi falado aqui, que existiam muitos templos dele pelo império. Seriam 400 templos de Asclépio em todo o império. Os templos de Asclépio eram sempre preenchidos com doentes e sempre tinham tanques de banhos rituais de cura. E isso se encaixa com a descrição de João acerca do tanque de Betesda. Esta imagem mostra os restos de um tanque sagrado ao lado de um templo de Esculápio ou Asclépio, na cidade de Pérgamo, na antiga Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Observe bem ali, os degraus. O tanque não era decorativo, não. Né? Conforme os historiadores, Vitrúvios, Aristides Teodorus, são exemplos de escritores helenísticos que descrevem a adoração no templo de Asclépio e confirmam que tais tanques foram projetados para esses rituais de cura. Então, não era nada decorativo, aquelas escadas, aquela água, era tudo cerimonial mesmo. Isso está na história de Vitrúvios, de arquitetura, e também de Aristides, no Horácio. Quando falamos dessas tais tábuas votivas, era justamente sobre essas oferendas, que dá para ver nessa foto. São réplicas das partes dos corpos das pessoas que foram curadas. Perceba que são muitas as oferendas deixadas no templo, deixando claro que era bastante comum em todo o império e não era diferente em Jerusalém. Muito bem, mas qual a diferença ou as diferenças entre Siloé e Betesda? Nós já mencionamos a cura de um cego de nascença no capítulo 9 de João. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: Nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. João 9, de 1 ao 3. Percebam que associar uma doença ao pecado era um pensamento comum para um judeu do primeiro século. Lá no capítulo 5, do 14 ao 15, Jesus fala para o homem que era paralítico: Não volte a pecar para que algo pior não aconteça com você. Aqui são os discípulos que perguntam para Jesus: quem foi que pecou? Jesus curou esse homem cego e lá em Betesda, Jesus não usou água, mas aqui em Siloé, ele usa a água daquele tanque para auxiliar na cura. Jesus antes gospe no chão, faz um pouco de lama, coloca essa lama nos olhos do cego e em seguida diz para ele: vá se lavar lá no tanque de Siloé. Por quê? Por que ele fez isso? Por causa do significado de Siloé lá em Jerusalém. Siloá significa enviado. Para o judeu, Siloé estava intimamente ligado às suas crenças e crenças positivas nos rituais sagrados do templo e toda aquela santidade envolvida no templo. Como já falamos, Siloé, diferente de Betesda, está dentro das edificações da antiga cidade, está ali perto do templo, enquanto que Betesda fazia parte das edificações da nova cidade, estava fora do templo, próximo da fortaleza de Antônia. Embora fosse muito mais longe do complexo do templo, Siloé era usada para fins sagrados e fornecia água para as cerimônias do templo. Nesse caso, se Betesda foi verdadeiramente um local pagão nos dias de Jesus, faz sentido que a sua água não servia para ser usada pelas autoridades do templo. Muito bem. Vocês lembram da pergunta que foi feita para o rabino Akiva? Foi aquela pergunta: por que algumas pessoas são curadas dentro de um templo pagão? É absolutamente compreensível que exista essa curiosidade, mesmo porque ela persiste até os dias de hoje, já foi comentado. Mas enfim, muitas culturas acreditavam na cura divina.
E é amplamente conhecida que os gregos e romanos acreditavam na cura divina e adoravam deuses relacionados com milagres de cura. Porém, para os rabinos antigos e o pensamento judeu monoteísta, explicar essas curas divinas que aconteciam nos templos pagãos, como que eles iam fazer isso? Né? Isso se apresentou um problema teológico muito profundo. Como que podem os deuses pagãos realmente curar? Se eles não são reais, eles não são poderosos. Então, essa que foi a pergunta feita ao Rabino Akiva. O Rabino Akiva, como nós já falamos aqui, ele foi um sábio muito profundo, foi um contribuinte da Mishnah. A sua resposta para o problema foi: a hora certa no lugar errado. Deus decreta a duração da doença e o tempo de cura. Deus é que diz, vai durar tanto tempo a doença e vai ser curada em tal dia. E só porque ele coincidiu com uma visita a um santuário pagão, isso não significa que foi a divindade pagã, que foi a divindade pagã que é a real, e o poder de cura aconteceu porque a divindade pagã curou. Não, pelo contrário, é porque a hora da cura que Deus determinou era aquele lugar e coincidiu de ele estar dentro do tempo pagão. Esta, mais ou menos, era a resposta de Rabino Akiva. Claro que não com essas palavras, eu acrescentei, deixei o texto mais compreensível. Se você quiser ler, você leia lá no Rabino Akiva, né? Uma das respostas, ou tentativa de resposta, é esta declaração que o Rabino Zunin disse para o Akiva. Nós dois, o Zunin dizendo para Akiva, né? Nós dois sabemos em nosso coração que não há realidade em um ídolo. No entanto, nós vemos homens entrando no santuário, aleijados e saindo curados. Qual é a razão? No momento que as aflições, as doenças, são enviadas a um homem, um juramento é imposto. Você não deve ir sobre ele, exceto em tal dia, tal e tal dia. E nem se afastar dele, exceto em tal e tal dia. Quando a hora chega para eles partirem, o homem por acaso estava lá dentro de um santuário idólatra. Isso está escrito no Talmud babilônico, Avodah Zarah 55a. Então vejam que os rabinos judeus, os sábios judeus, eles tentavam esclarecer com as suas divagações e suas filosofias a razão de acontecer essas curas dentro dos santuários pagãos, como era o caso de Betesda. Essa declaração soa como dizer assim, que Deus tem o controle de todas as coisas, isto é, Deus diz quando uma doença começa e Deus diz quando essa doença termina. É evidente que, se você analisar do ponto de vista teológico do judeu do primeiro século, não é o judeu de hoje, nem o teu sistema de teologia. É aquela teologia que existia, aquele pensamento teológico do primeiro século. Parece que isso faz sentido, faz muito sentido, enfim. Vamos parar por aí, né? Vamos guardar aí essa palavra e vamos seguir em frente, né? O Rabino Berequias disse em nome do Rabino Levi: o médico de carne e osso fere com uma faca e cura com gesso, mas o santo, bendito seja ele, cura com a mesma coisa com a qual ele feriu, como é dito: pois eu vou restaurar a sua saúde a ti, e das tuas feridas te curarei. Isso está escrito em Jeremias 30, versículo 17. E esse trecho que nós acabamos de ler, do Rabino Levi, está em Levítico Rabá 18:5. São literaturas rabínicas. Muito bem, eles tentavam resolver essa questão, né? De acordo com os antigos rabinos, Deus não é como um médico humano que fere com uma faca e depois usa bandagens. Deus cura e fere pelos próprios meios. A primeira pergunta era: por que acontece num tempo pagão? E as respostas dos rabinos foi basicamente assim: que o homem estaria no lugar errado na hora certa, ou seja, a hora de Deus curar, mas o homem estava no lugar errado. Deus curou e a cura aconteceu, mas ele estava dentro de um tempo pagão.
E ocorre que ele estando lá, pareceu que foi o deus pagão, mas não, na verdade foi Deus, porque era a hora que Deus quis curar ele. Era assim que eles tentavam resolver a situação. Agora a pergunta é como isso acontece? Como acontecia essa cura? O que o texto está dizendo é o seguinte: o homem cura com uma coisa diferente, ou seja, quando você se machucou com um ferro, por exemplo, você quebrou a perna, quebrou um braço, com um ferro, por exemplo, você vai ser curado com o quê? Com um gesso. Isto é, você quebrou a perna com ferro, mas então quem vai fazer a cura vai ser o gesso, que vai colocar o teu osso no lugar e até vai deixar imóvel para você não mexer mais. Ou seja, você quebrou com uma coisa e curou com outra, com coisas diferentes. Mas o texto diz que Deus é diferente. Ele cura com o mesmo elemento que ele feriu. Muito bem, no texto de Êxodo, o rabino Neemias disse: eles, as pessoas que viram ele, devem agir como testemunhas para que as pessoas, depois de dizer: havia fonte lá da cura, e a tua vara com que feriu o rio. Moisés então disse: Senhor do universo, esta é a vara de castigo que trouxe as 10 pragas sobre os egípcios. Mas Deus respondeu: os meus métodos não são os dos mortais. O homem corta com uma faca e cura com um curativo. Mas eu curo com a coisa com a qual eu firo. E a tua vara que você feriu o rio, toma na tua mão, para que todos saibam que ele é um instrumento de bênção. Isso está em Êxodo Rabá 22:6. Esses rabinos antigos conheciam sobre algumas fontes de água que foram usadas para a cura. As testemunhas são necessárias para confirmar que era Deus e não uma fonte que curou. A vara de Moisés era um instrumento de bênção e um instrumento de punição ao mesmo tempo. E aí fica bem claro que um homem corta com uma faca e cura com um curativo, mas Deus cura com os mesmos meios com os quais ele fere. O pensamento rabínico é diferente do pensamento cristão, muito. Difere da água para o vinho. O texto mencionado, portanto, traz como cerne o pensamento em torno de Números 21. Lá, o texto diz que o Senhor Deus, preste atenção nessa passagem que alguns devem conhecer, outros não. Mas o texto, em Números 21, diz que o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e eles morreram. Por quê? Que Deus se irritou com a incredulidade do povo. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Morreram muitos. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para aquela serpente de bronze e permanecia vivo. Está em Números 21, do 6 ao 9. As Escrituras dizem frequentemente a respeito da cura, que a cura vem com a fé em Deus. A Torá descreve a serpente no poste, lá no deserto, como capaz de curar os israelitas que confiavam na promessa de Deus, que olhavam para ela, mas confiavam em Deus. Uma cobra mata e uma outra serpente traz a cura. Em Números, a falta de fé em Deus trouxe as cobras para o campo. E a fé, a confiança na promessa de cura, desde a cura do veneno dessas cobras, então a fé trouxe a cura. Deus fere e cura com os mesmos meios. Usou a cobra para ferir e usou a cobra para curar. Ninguém jamais subiu ao céu, está lá em João, João 3, do 3 ao 15. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O Evangelho de João usa a imagem da serpente de Moisés no deserto para conectá-la ao sacrifício vicário de Jesus. Mas perceba que em ambos os casos, nos dois casos, ocorre uma ação de fé.
para que aquilo realmente faça efeito na vida do crente, é preciso ter fé. No deserto, a serpente de bronze traz a cura física, salvando as pessoas da morte certa. A morte do Messias salva as pessoas da morte eterna. Em João, os conceitos de filho do homem, filho de Deus, são misturados em uma imagem atribuída a Jesus como Messias. E isso encontra no livro de 1 Enoque, Esdras 4, 3 Enoque, Daniel 7 e também os manuscritos de Qumran. Jerusalém foi helenizada pelos romanos e por essa razão os qumranitas, pessoal da comunidade dos essênicos, acreditavam que Jerusalém foi tomada e corrompida por helenistas pouco antes do século I. E eles relataram assim: ela, Jerusalém, tornou-se uma habitação para os iníquos, uma habitação para os gentios. Está lá em quarto Qumran, PNA. No século II da era cristã, o imperador Adriano usou o tanque de Betesdas como um templo para Serapis. Serapis é a versão romana de Asclépio. As oferendas votivas, como foi mencionadas por Estrabão, e uma entrada decorada com esses motivos de serpentes foram encontrados no local. Cristãos construíram, em cima desse local, a igreja de Santana, no próprio local das estruturas romanas do século V. As pedras da época romana foram reutilizadas, assim, os edifícios do século II da era cristã não sobreviveram, ficou só as ruínas. É muito possível que Betesda, parcialmente intacto, embaixo da igreja hoje, foi um templo de Asclépio, naquela Jerusalém helenizada de Herodes. O Novo Testamento menciona judeus doentes e aflitos presentes no pátio principal do templo, nas portas, e não menciona em momento nenhum Betesda, e nem diz que era um lugar de curas em qualquer outro lugar. Apesar do tanque de Siloé estar mais distante, foram suas águas e não as de Betesda que foram utilizadas como fonte de água para os rituais do templo. Será que Betesda foi considerada pagã e inadequada? A cura com escadarias encontradas em santuários de Esculápio ou Asclépio se assemelham às descrições de Betesda. Os vestígios arqueológicos da época de Herodes, a crença de que a cura vem por entrar nas águas do tanque, ela é consistente com as práticas, sim, do culto de Asclépio. No entendimento judaico típico do pensamento do primeiro século, como a gente vê na Torá, nos evangelhos e nos escritos rabínicos posteriores, o cajado de Moisés, a serpente no poste, bem como os atos de fé, crença e descrença e a desconfiança das pessoas são associadas à punição, cura, são associados à morte e à vida. Esses fatores, tudo isso, nos ajuda a ver na cura do tanque de Betesda um complexo mais amplo, um contexto muito aprofundado. No Evangelho de João, nessa cura, a confiança nas palavras de Jesus, a ação do paralítico de ficar de pé, tudo isso, a confiança na palavra de Jesus e o ato de ficar de pé é um fator determinante para a cura milagrosa que aconteceu ali em Betesda. O contexto pagão de Betesda não muda essa história. Pelo contrário, a realidade de como era necessário, a realidade daquele momento mostra que era necessário uma mensagem de misericórdia que Jesus mostrou. Naquela Jerusalém corrompida por Herodes, Jesus mostrava uma mensagem de misericórdia. Jesus foi lá, foi em busca de um filho perdido de Israel que estava sofrendo. Ele foi lá naquele antro e ele amorosamente
restaurou a sua saúde e o pobre finalmente voltou para o templo. Ele pôde voltar curado, pôde entrar no templo para adorar a Deus em sua casa, pôde glorificar ao Senhor. É isso que Jesus faz. Ele vai atrás do perdido, mesmo aonde ninguém vai, porque o amor do Senhor Jesus é imenso. Esta passagem do tanque de Betesda nos traz a realidade do contexto do Novo Testamento, mas também nos mostra o extremo que Jesus faz para ir em busca do necessitado. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Espero vocês na próxima aula.